Olá, eu sou Maria Eduarda do primeiro Biovespertino e vou estar apresentando um slide de educação física. O tema do slide é handebol. Vamos começar? Vou começar falando sobre a história e origem. O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl. O segundo nome é um pouquinho difícil. No ano de 1919. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. Desde sua criação, o handebol tal qual conhecemos hoje sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre, em gramados, e os espaços eram menores. Assim como no futebol de campo, cada equipe de handebol era composta por 11 jogadores. Agora o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no início, o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde, e com a sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. Como o handebol foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns fatos marcantes do handebol. Vamos começar por 1934. Foi quando o Comitê Olímpico Internacional incluiu o handebol como esporte olímpico. Agora, em 1936, 6 países disputaram a medalha de ouro. Foi a estreia do esporte em Jogos Olímpicos. A Alemanha tornou-se campeã após derrotar a Áustria por 10-6. Em 1938, foi disputado na Alemanha o primeiro campeonato mundial de handebol. Agora vamos para 1946. Em 18 de julho de 1946, foi fundada a IHF, International Handball Federation, atualmente como sede na cidade de Brasileia, Suíça. No ano de 1966, os jogos de handebol em campo gramado foram descontinuados, passando o esporte a ser realizado somente em salão. Após o período sem participação, o esporte volta a fazer parte das Olimpíadas nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, porém com regras reformuladas e partidas disputadas em quadra. Atualmente, o esporte é praticado em 183 países, envolvendo mais de 1 milhão de equipes e 30 milhões de profissionais, jogadores, treinadores e outros profissionais do esporte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as funções dos jogadores. Eu vou começar falando sobre o armador central. Esse jogador, gente, ele é o cérebro, ele é o que move a equipe, ele é a cabeça da equipe, visto que comanda o processo de armação e organização das jogadas. Como o nome sugere, a sua atuação se dá pelo centro da quadra. As habilidades do armador central envolvem força, agilidade, concentração e variação nos passes, bom arremesso de longa distância, criatividade na formação dos sistemas táticos, comunicação simples e clara com o restante da equipe. Agora eu vou falar sobre os meias. Esses jogadores, eles são meio que o combustível para todo o restante da equipe. Eles são conhecidos também como armador direito e armador esquerdo. Eles são responsáveis por conferir um ritmo mais equilibrado e mais defensivo para o resto do time. Sendo assim, a sua posição mais afastada faz com que eles sejam os primeiros a realizar a defesa, ao partir para o resgate da bola a fim de um possível contra-ataque. Por isso, o porte desses jogadores costuma ser maior, a atuação deles ganha mais importância durante o ataque, que se torna um ponto crítico e perigoso para a equipe adversária, né? Os principais atributos de um meia são técnica precisa e potência no impulso, recepção bem feita dos passes, dar continuação às jogadas e arremessos fortes e mais altos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontas, ok?
Os pontas são encarregados de participar das ações de ataque, atuando nas proximidades das linhas laterais do campo, próximos ao ponto de escanteio. Eles têm a função de atrair a defesa adversária, proporcionando um espaço maior entre os jogadores defensores no centro da quadra. Além disso, eles também se encarregam de partir para o contra-ataque e realizar uma corrida para dentro e fora do campo da equipe contrária, oferecendo aos jogadores pivôs uma posição junto dos 6 metros e proporcionando maiores aberturas para os arremessos de longas distâncias aos meias. Os principais atributos de um ponta no handebol são agilidade, precisão para fazer o arremesso em ângulos fechados, habilidades na pontaria, saber se posicionar de maneira rápida para montar o contra-ataque e etc. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pivô. O pivô no handebol é o jogador responsável por aproveitar oportunidades e criar espaços dentro da linha de defesa do time adversário. Dessa forma, ele pode se infiltrar nesses pontos e ter condições de fazer arremessos de uma distância menor e com mais chances de serem bem-sucedidos. Assim, ele consegue chegar perto da linha do goleiro e fazer o gol sem a necessidade de empenhar muita força ou impulsão. Além disso, eles se posicionam de maneira estratégica para que tenham condições de receber o passe de bola e fazer a finalização da jogada. Esse jogador atua principalmente movimentando o ataque entre o espaço na vai da área do gol e a linha tracejada de 9 metros. São os jogadores que ocupam a zona central ou lateral da quadra, próxima à linha de 6 metros. O goleiro. O goleiro é um jogador essencial para realizar a defesa, por isso, o objetivo do seu treinamento será se identificar os potenciais focos e pontos de ataque dos adversários. Desse modo, assim que a defesa é rompida, o goleiro deve ter um reflexo muito rápido e antecipar o provável local em que o atacante oponente arremessará a bola, evitando que ela entre pela baliza. Professora, desculpa, eu tinha pulado os fundamentos. Vou falar agora sobre os fundamentos. Os fundamentos são empunhadura, passe, recepção, arremesso, drible e finta. Vou começar falando sobre a empunhadura. É um dos fundamentos mais básicos do handebol, consiste no ato de segurar a bola de maneira correta com uma das mãos. Recepção. Também fundamento básico, mas não menos importante. A recepção é o ato de receber a bola e conseguir dominá-la. Normalmente é realizada com as duas mãos, porém, dependendo do nível técnico do atleta e da situação da partida, essa recepção também pode ser feita com apenas uma das mãos. Passe. Normalmente treinado em conjunto com o fundamento anterior. O passe é um dos fundamentos mais importantes da modalidade. É a ação de lançar a bola para um companheiro de equipe sem deixar que o adversário faça a intercepção. Arremesso. É a ação que finaliza a jogada criada pela equipe e tem como intuito atingir a baliza adversária para marcar o gol. Finta. Ação com a bola na mão. A finta consiste em realizar movimentos e mudança de ritmo rapidamente, com a intenção de confundir a defesa adversária e assim conseguir espaços para avançar em direção ao gol. Drible. Resuma-se ao ato de quicar a bola no chão em progressão sem perder o domínio dela. O drible tem como objetivo ludibriar a marcação adversária, seja nas ações coletivas, seja nas individuais. É também uma forma de tentar encontrar o melhor ângulo para o arremesso. Obrigada, essa foi minha apresentação.